Olá, amigos, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao Clube Tempo e Dinheiro. A entrevista de hoje, a nossa entrevista exclusiva tradicional desta sexta-feira, 28 de junho, não poderia ser diferente a não ser repercutir com o Juan Ceni, analista de mercado da Grão Direto, o relatório do SDA que nós vimos há pouco, tanto em relação à área nos Estados Unidos, como também em relação aos estoques. Vamos lá então. Juan, seja bem-vindo, uma boa tarde para você. Boa tarde, Giovanni. Estendo os cumprimentos a todos que nos acompanham neste momento. É sempre um prazer participar aqui com vocês, informando quem realmente importa, né? Que são os produtores do nosso Brasil. Exatamente. Hoje, Giovanni, nós tivemos um relatório, né, às 13 horas, em que, de certa forma, trouxe algumas surpresas. Existia-se já um consenso de mercado, um range, né, de espera, de expectativa, mas para a soja o mercado trouxe, o USDA trouxe um pouco de surpresa, né? Então, de forma geral, o relatório indicou uma redução na área de soja em relação à expectativa de março. O mercado, de certa forma, não esperava essa redução, ele até estimava um aumento dessa área de soja e para o milho veio em consenso. Então, no momento que teve a divulgação desses números, Chicago reagiu positivamente, mas acredito que os fundamentos prevaleceram, principalmente quando a gente olha também para os estoques, que eles vieram como um contrapeso para esse cenário e, consequentemente, pressionou e venceu essa briga, fazendo com que Chicago fechasse do lado negativo. Mas, trazendo os números em detalhes aqui, que é importante para quem acompanha, em relação à área de plantio, 34,8 milhões de hectares foi o que o USDA trouxe hoje, né? A expectativa lá em março era de 35,01, então veio um pouquinho abaixo, porém, quando a gente olha comparando com o ano passado, ele veio a mais em torno de 3%. Então, por mais que ele tenha vindo ao contrário do que esperava a expectativa do mercado em relação a março, ele veio acima do ano passado. Então, se essa projeção se confirmar, Giovanni, será a quinta maior área plantada e colhida de soja já registrada. Claro que a gente tem um longo caminho pela frente aí que para garantir essa produção. E falando rapidamente do milho, Giovanni, o USDA trouxe 37,02. Em março, esse número era de 36,02, ou seja, veio acima do esperado. E também veio, na verdade, veio ao contrário da soja, veio uma área menor do que do ano passado, como já era esperado. Então, também. Uhum. Esperava, né? Só que o milho também foi muito pressionado porque os estoques vieram muito acima também, né? Então isso daí deu uma balançada, né? Exatamente, Giovanni. Esse foi um lado da moeda. Agora, o outro lado da moeda que veio junto foram os estoques trimestrais, que vieram acima, né, do que, de certa forma, na verdade, veio dentro do range, né, mas acima do ano passado. Então, tivemos ali aumento de aproximadamente 5 milhões de toneladas para a soja e em torno de 20 milhões de toneladas para o milho, se comparado com o ano passado. Os dois vieram em consenso com o mercado, mas como tiveram um aumento bastante significativo, isso trouxe um peso maior para Chicago e acabou vencendo a briga. Perfeito. Ô, Juan, voltamos um pouquinho para a soja para falar dos estoques. Os estoques, repete para nós aí como foi, como o USDA apresentou os estoques para a soja. De forma detalhada, Giovanni, em junho, ou seja, o relatório de hoje, trouxe um número de
20,4 milhões de toneladas. O mercado esperava um range de 23,4 a 27,6. Comparando com o ano passado, foi de 21,66. Então, fazendo uma conta rápida aí, um aumento de 4 milhões de toneladas, Então, aproximadamente. e isso fez com que a soja virasse no final do pregão, né? Exatamente, Fabiano. E somado a isso, a gente entra agora no cenário fundamental principal, né, que é um cenário bastante favorável para a soja até o momento, apesar de já trazer algumas incertezas, principalmente para o próximo mês, quando a gente olha em relação às condições climáticas, mas ainda o mercado enxerga que mesmo diante dessas interferências, os Estados Unidos ainda têm potencial de colher uma soja bastante volumosa. Ou seja, o mercado ainda olha a soja com muito conforto para a temporada americana 24-25, né? Exatamente. Tanto é que ele está ali beirando, querendo romper, né, os US$ 11 o bushel e aparentemente ele deve testar regiões abaixo desses US$ 11, infelizmente, caso esse cenário favorável continue, Giovanni. Exato. Ou seja, esses US$ 10 por bushel, a gente considera também a possibilidade do dólar ainda, tanto no mercado internacional quanto no mercado nacional, já que o Brasil é um player exportador, né? Quer dizer, ainda que esteja na entre-safra, de todo modo, esse dólar, ele está fazendo algum efeito, Juan? Sim, ele está trazendo, sim, na minha visão, uma dose extra de pressão negativa para Chicago, até porque isso deixa bastante oneroso ou tira a atratividade da soja norte-americana. Em contrapartida, o Brasil surfa aqui uma onda nesse momento bastante favorável, inclusive com potencial de trazer números recordes de exportação para junho, né, que é o mês que a gente está passando agora e, consequentemente, isso pode trazer um desequilíbrio, agora falando de um médio prazo, principalmente para a indústria interna no final do ano, o Giovanni. Então, essa Exato. demanda externa, a China tem sido bastante agressiva nessas compras aqui no Brasil, pensando até mesmo em se precaver, né, de um possível cenário desfavorável na política norte-americana. Então, ela vem garantindo um estoque ali mais favorável, né, mais um estoque de reserva mais positivo para ela talvez ter essa condição melhor lá na frente. Agora, Juan, uma coisa que me chama muita atenção, muito em cima desse ponto que você focou, quer dizer, a China continua presente no mercado brasileiro. Mas quando a gente olha os dados de exportações dos Estados Unidos, como nós verificamos ontem, parece que Chicago não leva em conta a demanda brasileira sendo um pouco mais estimulada, a demanda pela soja brasileira, mas leva só em conta a fraqueza da demanda da soja americana. Quer dizer, é um quadro que às vezes fica um pouco difícil de eu entender por que ocorre isso, já que somos o maior exportador. É uma pergunta que eu também me faço, Giovanni. Mas a resposta é simples. Chicago, ele foi feito desde o início para refletir realidade da soja, ou melhor, da safra norte-americana. Então, com Perfeito. o tempo, como foi se tornando uma bolsa referência mundial, ela acaba sendo interferida por safra da América do Sul, que entra Brasil e Argentina, safras de outros países também, mas naturalmente ela tem um peso maior para a safra norte-americana, porque é a bolsa que reflete a realidade de lá. Então, vale sempre a pergunta: poxa, por que o Brasil não tem uma bolsa que de fato precifique a soja brasileira, uma bolsa que sirva de referência? Então, são essas perguntas que ficam no ar, né? Eu acho que ainda o Brasil precisa evoluir bastante nesse ponto. Apenas como parêntese, né, me faz lembrar o seu amigo, o seu colega analista da StoneX,
falando do algodão. Quer dizer, quem manda no algodão em Nova York continua sendo os Estados Unidos, apesar de termos uma safra que vamos superar em termos de exportação novamente a fibra americana. Quer dizer, então está mais ou menos dentro desse quadro, né? O prêmio quem leva é os Estados Unidos. Exatamente, Giovanni. A gente fala com muito pesar, né? Porque nós estamos falando de um agronegócio que representa um terço do PIB brasileiro e que a gente vê claramente que ele não tem a atenção devida, ele é carente de investimento, o que potencialmente poderia aumentar de forma significativa essa produção, esse volume financeiro movimentado pelo agro que nós temos hoje. Então, é um cenário realmente lamentável quando a gente olha nesse prisma, né, com esse olhar. Perfeito. Rua, você falou há pouco que ainda as condições para uma pressão da soja, sobre a soja, continuam e deverão continuar, né? Sobretudo se no avançar desse plantio, na virada do semestre, quando começar a apontar aí a colheita, ser mantido essas condições, né? Quer dizer, boa umidade, hora com um pouquinho mais de chuva, atrapalhando um pouquinho uma ou outra região, mas no geral indo muito bem o plantio por lá, né? Pode até cair um pouquinho a qualidade, né? Como foi na segunda, mas enfim, a coisa continua indo bem. Para o milho, a situação ficou, parece, um pouco mais clara a respeito de que a tão falada pressão positiva que viria para os preços a partir do segundo semestre começa a se perder também, né, Juan? Pelo menos do ponto de vista do milho nos Estados Unidos, porque aquilo que se espera que poderia haver uma alta de Chicago também ocasionada pela safrinha menor do Brasil, até agora não se concretiza, né? Realmente, Giovanni, porque quando a gente olha pelos números de hoje que o USDA trouxe, ele trouxe uma redução da área de milho. Então, naturalmente, esperava-se que haveria uma reação positiva, né, de Chicago. Mas o que poucos esperavam, na verdade até esperavam, mas não imaginavam que teria tanta pressão, foi esse aumento de estoque, né, de cerca de 20 milhões de toneladas que o SDA também trouxe. Quando a gente olha para a realidade brasileira, entre um adicional de pressão nessas cotações, que é o andamento, o desenvolvimento da colheita. E na minha percepção, a colheita ainda não atingiu seu pico, né? Pela época de plantio, na maioria das regiões, o próximo mês é que vai ser o mês de evolução rápida da colheita. Então, essas pressões de preços nas cotações do Brasil, infelizmente, devem continuar, a menos que a gente tenha um cenário adverso lá nos Estados Unidos. Perfeito. Juan, para a gente finalizar, dois resumos seus aqui. Soja, a pressão continua e pode se acentuar. O milho, o milho também. Exatamente. São cenários parecidos, porém se diferenciam ali em alguns pontos, né? Vamos trazer de forma independente. Para a soja, o cenário norte-americano bastante favorável até o momento. Claro que ainda temos um mês de julho ainda pela frente, que as previsões climáticas apontam irregularidade nas chuvas, né? Calor excessivo, inundações em algumas regiões, mas apesar disso, o mercado ainda vê uma produção satisfatória por lá. Não podemos esquecer que menos de 3 meses temos o início da safra aqui no Brasil e o mercado começa a voltar os olhares aqui para a América do Sul, ainda com o adicional do possível retorno, né, pelas previsões do fenômeno Laninha, que pode trazer bastante incerteza para a safra brasileira e também para a safra da Argentina. O milho, ainda estamos em plena colheita, pressão de oferta
é natural e sazonalmente normal nesse período, então, consequentemente, os preços são pressionados. O que vai ditar o movimento de preços a partir de agora é a demanda externa, que deve se apresentar nos próximos meses, com a virada de demanda de soja para milho. Talvez atrase um pouquinho por conta desse cenário favorável da soja ainda, mas é natural e sazonal que isso aconteça. Então, a demanda pode ser o fator principal que pode trazer uma atração positiva para os preços brasileiros. Quando a gente olha para o cenário norte-americano, é o mesmo cenário da soja, ainda bastante favorável. Perfeito, perfeito. Muito bem lembrado. Quer dizer, no caso do milho, nós temos a demanda sobre o mercado brasileiro, embora com essa pressão sazonal. Porém, essa pressão sazonal por conta da safra, da colheita. Porém, do ponto de vista da soja nos Estados Unidos, a situação podemos chamar de inversa, né? Ou seja, continua o cenário favorável, apesar dessas incertezas para o clima que julho pode trazer, né, Juan? Exatamente. E quando a gente olha num cenário mais a longo prazo, Giovanni, tem o cenário político norte-americano, né, que a gente sempre lembra, né, da guerra comercial que pode acontecer novamente entre os Estados Unidos e China, que pode, de certa forma, colocar por água abaixo todo esse cenário, toda essa previsão que a gente está colocando aqui nesse momento. Exatamente. Isso vai depender, muito provavelmente, de uma possível vitória do Donald Trump. E aí a gente lembraria o que foi aquela disputa comercial que se arrastou mais de um ano entre Estados Unidos e China, que repercutiu no mundo todo, né? Exatamente. Então temos esse cenário adicional para observar daqui para frente. Muito bem. Juan, foi um prazer tê-lo conosco aqui mais uma vez. Obrigado por sua atenção. Um ótimo final de semana aí na querida Uberaba. Poxa, muito obrigado, Giovanni. É sempre um prazer participar com você aqui. É claro que a agenda ali às vezes não contribui, mas sempre que dá, eu faço um esforço para participar, porque Ah, você, como você... sempre, presente, a gente entende perfeitamente. Muito obrigado, Juan. Bom final de Obrigado, tchau, semana. Até tchau. lá. Até mais. O Juan Ceni, o analista de mercado, chefe do time da Grão Direto, né, uma plataforma importante hoje de negociação de grão do Brasil, falando um pouco, repercutindo o SDA desta sexta-feira, mostrando área e estoques de soja e milho, e como estão as possibilidades de comportamento para esses grãos nos próximos tempos. A sua entrevista do Clube Tempo e Dinheiro volta segunda-feira. Muito obrigado, um ótimo final de semana a todos.